Fala, querido! Boa noite para todo mundo, que Deus te abençoe. Chegando aqui no nosso 9º dia do jejum de Daniel. Hoje, terça-feira, agora 11 e pouquinho da noite. A gente sempre tem uns 2 minutinhos aí por conta da estreia do vídeo, mas muito bem-vindo ter você aqui. Estamos firmes, hein? Firmes no jejum de Daniel. Já passamos um terço e já estamos no 9º dia. Ainda tem uma caminhada boa pela frente, até o 21º dia. Mas é muito lindo ver tudo que Deus está fazendo. E olha, a gente quando começou o jejum, nós nem imaginávamos que no meio dessa pandemia, dessa loucura toda, né, de coronavírus, nós estaríamos inseridos num propósito do jejum. Você vê como que Deus é maravilhoso, né? Já havia ruídos, enfim, lá na China, enfim, mas ainda no Brasil não tinha chego toda essa euforia. Então, no ápice desta pandemia, né? Importante entender a diferença de surto, epidemia e pandemia. Surto é quando você tem um local específico, né? Epidemia é quando você tem regiões, mas do mesmo país, né? Então, São Paulo e Rio é uma epidemia, o Brasil inteiro é uma epidemia. E uma pandemia é uma epidemia mundial, né? Quando você tem. Então, nós estamos vendo uma crise mundial, aeroportos fechados, escolas fechadas. Há um dilema aí entre estados, né? O Rio de Janeiro proibiu cultos de igrejas, São Paulo não proibiu. Alguns pastores mantêm suas igrejas de forma integral, outros, como a Lírio, fizemos adaptações, contenções, outros já, de uma forma mais radical, já interromperam seus cultos e foram para o virtual. Cada pastor vai ter o seu entendimento de acordo com a sua realidade, mas o que é inegável é que no ápice da crise do coronavírus, nós estamos em jejum e oração, né? E eu creio de verdade que se você e eu, como diz Salomão, nos mostrarmos frouxos ou fracos no dia da angústia, pequena é a nossa força. Então, que bom que nesses dias de tanta angústia, de tanto medo, né, tanta histeria, estava falando sobre isso agora há pouco, né, com um amigo, dizendo que o mundo já teve mais de 20 pandemias ao longo da história. Mais de 400 milhões de pessoas já morreram, né, a peste negra, a gripe espanhola. Mas essa não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, mas é a primeira pandemia na era da informação, onde todo mundo tem voz, né? Todo mundo tem um celular, então todo mundo tem voz, qualquer um pode postar sua opinião, aí viramos médicos, juízes, jornalistas, alguns portadores de boas notícias e alguns portadores de más notícias, e a conclusão que a gente chega é que mais rápido do que a proliferação do vírus é a proliferação do medo e da histeria. Então, além de um mundo em pandemia, nós temos hoje um mundo histérico e com muito medo, porque a informação ela é mais rápida do que o vírus. A informação ou a desinformação. Mas que bom que nós estamos orando, que não sejamos nem histéricos e nem despreocupados, né? Os extremos são ruins. A histeria, o medo exagerado é muito ruim. E a despreocupação também é muito ruim. Então, o equilíbrio é o melhor caminho. Nenhum nem outro, tá bom? Bem-vindo à nossa live. Se você está chegando aqui a primeira vez hoje, bem-vindo. A gente está no jejum de Daniel. Lá no meu Instagram, Diego N. Menin, você pode ter acesso aos alimentos permitidos, alimentos proibidos, e você pode fazer adaptação de acordo com o seu estilo de vida. E você é muito bem-vindo aqui na nossa live. Cada um dos dias, dos 21 dias do jejum, nós temos um motivo de oração e eu vou compartilhar com você hoje o nosso motivo, tá bom? Hoje estamos orando por simplicidade. Simplicidade. Uma palavra que durante muito tempo foi confundida com superficialidade. Ah, você é simples, né? Em outras palavras, você é o cocô do cavalo do bandido, você é superficial. Simplicidade não tem nada a ver com superficialidade. Muito pelo contrário. A simplicidade é uma virtude nobre e que aqueles que a encontram de verdade despontam na vida, despontam na família, porque a complexidade ela é para um grupo fechado. A simplicidade é para todo mundo. A complexidade
informa só pares, só pessoas que têm o mesmo nível intelectual. Uma coisa é um médico explicando uma cirurgia para outro médico, um advogado explicando uma jurisprudência legal para um outro advogado. Uma coisa é um nível de esforço. O esforço é muito menor, porque ambos, tanto o emissor quanto o receptor, sabem do mesmo assunto, dos mesmos termos técnicos, medicina, direito, engenharia. Agora, quando você pega algo que é específico de uma área, como a medicina, como o direito, como a engenharia, e você não vai explicar o que você fez para um outro médico, para um outro engenheiro ou para um outro advogado, mas você vai explicar para uma pessoa comum. Você vai ter que abandonar a complexidade e ir para a simplicidade. Ou seja, tornar uma informação acessível. É como Jesus. Jesus é o maior exemplo de simplicidade. Detentor de todo o poder, de toda a glória, de todo o conhecimento, desceu ao nosso nível para falar a nossa língua, para se comunicar com nossa estrutura mental, inspirou homens para escrever a Bíblia, onde eu e você temos acesso, usou parábolas para explicar coisas extremamente complexas, mas para que todo homem e toda mulher, não importa a tribo, a língua ou nação, tenha acesso à sua palavra. E graças à simplicidade de Jesus, eu e você fomos alcançados pelo Evangelho. E por isso que a Bíblia não é um livro para alguns, para pastores, padres. Não, a Bíblia é um livro para todos. O Evangelho é para todos, porque o Evangelho é simples. E a maior característica de que Jesus era simples são as crianças. Criança não mente. Na verdade, criança mente sim. Ela disfarça, mas criança é sincera quando gosta e quando não gosta. Você sabe disso. Criança não tem etiqueta. Eu e você, quando come alguma coisa que não gosta, mas viu que quem preparou tá perto, a gente faz aquela carinha de falciane, né? Diz, ai, que delícia. Que gostoso. Criança não. Criança, quando não gosta... Ei, gostou? Quantos pais já passaram vergonha com filhos? Por que eu estou citando o exemplo da criança? Porque quando Jesus pregou um dos sermões mais profundos, que foi o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, quem que os discípulos tiveram que afastar dos pés de Jesus? As crianças. Imagine se Jesus estivesse falando de forma complexa, erudita, cheia de não-me-toques, cheia de frescura. Não, ele falou para ser entendido. Ele falou de forma bem resolvida. E eu queria inspirar você nesse dia. Você que está sofrendo aí para ser quem você não é. Olha que interessante, tentando gastar um dinheiro que você não tem, comprando o que você não precisa para impressionar pessoas que você nem conhece, gastando uma fortuna para comprar um Nike de R$700 com um dinheiro que você nem tem, que é do banco, para tentar impressionar gente que você nem sabe se vai olhar para a tua cara. A vida se tornou complexa demais, pesada demais, doída demais. Eu queria inspirar você a ter sim um estilo de vida livre, simples, que flua. É por isso que o texto que eu quero ler, Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus traz duas características de sua humanidade. Ele compara o que o homem ideal é e ele se faz igual para a gente entender. Manso e humilde. E ele pede para que nós aprendamos dele. Mansidão, a capacidade de não responder rápido. A capacidade de digerir antes de falar o que pensa. A capacidade de segurar essa carroça desenfreada, puxar a ré e dizer, eu quero responder, mas eu não vou. Eu quero enviar agora, mas não vou. A mansidão é o freio da raiva. É a capacidade de pôr o pé no freio com aquele carro que está descontrolado, desgovernado e dizer, para. Que Deus te dê essa mansidão. E a humildade, a palavra humildade vem de humo, que quer dizer esterco.
É quando você não tem problema, quando alguém está acima de você. Jesus diz, olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é manso e humilde de falsidade. Não é manso e humilde para ganhar o coração de alguém hoje e amanhã ser agressivo. Não é manso e humilde para ter um benefício financeiro e depois que tem esse benefício se revelar. Não, é manso e humilde de coração. Coração fala de verdade, de sensação. Então, a simplicidade é a capacidade de não se ofender, de não se enroscar com bobagens. Se você entende que você é semente, você não vai ter nenhum problema quando tentarem te enterrar. É a capacidade de superar, de perdoar, né? De, por exemplo, uma pessoa veio falar algo para você que você já conhece, o orgulhoso, o complexo, vai interromper a pessoa, vai dizer, nem termina a sua história, porque eu já sei o que você está falando. O simples não. O simples não tem problema em ouvir algo que ele já sabe pela segunda vez, só para dar alegria da pessoa de contar para ele. O simples tem alegria quando o outro compra. O complexo, quando você pagou. Eu sei que o camarada já comprou, já gastou o dinheiro. Vou celebrar a alegria dele. Seja simples, seja manso e humilde de coração. É isso que Jesus quer que você aprenda. E quando ele diz assim, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, quando Jesus usa o termo aprender, é porque a gente não nasce sabendo. E a gente não nasce carregando isso. Então, se nunca na sua vida você parar para aprender a ser manso e humilde, nunca na sua vida você se tornará manso e humilde. Pense nisso, reflita nisso e deixe o Espírito Santo falar com você. Tá bom? Vamos orar então? Orar pela simplicidade, orar para que Deus tire de nós esses manuais que os homens colocaram em nossa cabeça. 35 milhões de passos para ser feliz, 40 bilhões de passos para ser alegre. Não. Seja manso e humilde de coração. Aprenda do Salvador, aprenda do Mestre. E se você precisar descer um pouquinho para fazer alguém ser melhor, desça. Se você precisar descer um pouquinho para fazer alguém ter uma experiência melhor com Deus, desça. Porque a complexidade nunca é aplaudida, mas a simplicidade sempre será. Não queira ser admirado, queira ser compreendido. Vamos orar? Pai bendito, eu me uno com centenas de pessoas que estão conectadas agora, milhares que serão conectadas ao longo das horas, dos dias. E hoje, nesse 9º dia de jejum e oração, jejum de Daniel, que nós estamos trazendo para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, uma nova postura, Pai. Uma postura de consagração, uma postura de sacrifício, abrindo mão de prazeres alimentares, coisas que agradam o nosso corpo, para submeter, Pai, não só um tempo de saúde física, mas um tempo de saúde espiritual, onde temos visto o Teu agir, Pai. Nesse 9º dia, unido com todos os meus irmãos que estão conectados agora, nós clamamos pela simplicidade. Meu Deus, tudo aquilo que se tornou complexo na nossa vida, dificuldade de entender as coisas, dificuldade de entrar em ambientes, de ser submisso, a dificuldade de ser flexível. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Se não for da forma como eu penso, eu quebro o pau e vou embora. Se não cederem aquilo que eu entendo, eu não consigo dialogar, eu não consigo negociar, eu não consigo entender, eu não consigo ouvir, porque nos tornamos complexos demais. E no alto da arrogância, da nossa complexidade, estamos, Deus, fazendo da vida dos outros uma barreira, um afastamento, Senhor. Mas o Senhor nos convida nessa noite de live, nesse 9º dia do jejum de Daniel, a termos um coração ensinável, um coração manso, que tem o freio antes de responder, que não é guiado pela raiva, pelo ódio, que não é guiado, meu Deus, pela emoção, mas é guiado pela mansidão. E saber que muitas vezes a resposta que eu não vou dar agora, mas que vou dar daqui a pouco, ela pode ser muito mais inteligente do que a resposta do ato, do que a resposta instantânea. Ensina-nos a ter mansidão, Pai. Ensina-nos a ter humildade, que são características de pessoas simples, pessoas que sabem, ó Deus, não brigar antes de entender, que para muitos são chamados de bestas, de trouxa, de otário, mas que no final são pessoas mais felizes, pessoas mais bem resolvidas, pessoas que não brigam e não param suas vidas por questões fúteis,
que não criam, ó Deus, tempestades em copo d'água, mas que conseguem de uma forma inteligente construir um tempo de equilíbrio, num tempo de coronavírus, Pai, onde as informações são mais rápidas do que a propagação do vírus, onde as ideias, as notícias, onde todos os seres humanos que têm um celular têm voz, são ouvidos e ouvem. Ensina-nos, Deus, a termos a simplicidade, a capacidade da mansidão e da humildade, para que o Teu nome seja exaltado. E numa época de medo, Deus, onde as pessoas falam sobre nem aquilo que entendem, divulgam e repassam informações boas e ruins, mas sem checar as suas fontes e sem saber se aquilo é verídico, que possamos ser simples, tendo a capacidade de ser mansos e humildes, que agora onde estivermos, o Teu Espírito traga a simplicidade, aquilo que nos enroscou, aquilo que nos tornou pessoas inflexíveis, que em nome de Jesus agora seja quebrado pelo poder da fé. Nós oramos, ó Deus, e consagramos esse 9º dia de jejum para a Tua glória. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim encerramos o nosso 9º dia de jejum e oração. Fique firme. Amanhã estaremos novamente aqui às 11 da noite, no 10º dia. Receba a bênção com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje para todos sempre. Diga bem alto aí. Amém. Beijo, te amo. Deus te abençoe. Fique firme.